queridos irmãos, uma alegria estar com vocês aqui. Nós vamos meditar hoje no texto de Lucas, capítulo 22, versículos 28 a 30. Quando um político assume um cargo público, presidente, governador, prefeito, a primeira coisa que ele faz é nomear aqueles que vão ajudá-lo a governar. Então, o presidente nomeia ministros, o governador e prefeito nomeiam secretários. E quando um presidente ou um prefeito nomeia alguém, ele dá autoridade, a nomeação é a dádiva de uma autoridade para poder agir. Então, aquele ministro ou aquele secretário, ele vai agir em nome da autoridade que o nomeou. E ali ele vai fazer o que ele melhor achar que bem entende. Ele vai administrar do jeito que ele acha, ele vai implementar certas políticas que ele acha que são as melhores. Enfim, aquele que é nomeado, ele de fato exerce o poder. Ele exerce o poder em nome de quem o nomeou, mas ele exerce o poder. Ele tem um poder, ele governa também, dentro da sua área, mas ele governa. O texto que nós vamos ler nos fala também sobre uma nomeação, nesse sentido que eu falei, a nomeação de pessoas para exercerem governo, a nomeação de pessoas para exercer liderança, para fazer com que as coisas funcionem e andem de acordo com os conceitos, os modos de vida daquela pessoa. É o que Jesus está fazendo com os seus discípulos aqui, através dos 12 apóstolos. Mas esses 12 estão representando todos os discípulos de Jesus, todos, sem exceção. Vamos ao texto então, Lucas 22, 28 a 30. Jesus diz assim, 28, vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações, nas minhas tentações. Vamos situar esse momento da conversa de Jesus, dessa conversa em relação a Lucas. Jesus está na última reunião dele com seus discípulos, já está anoitecendo, ele acabou de celebrar a Páscoa e a ceia do Senhor com eles, está se preparando para sair, mas aí começou uma discussão entre eles. A discussão é, quem é o maior entre nós? Quem é que manda entre nós aqui, os 12 apóstolos, né? Quem é o maior entre nós? E Jesus dá a eles um ensino de que o maior entre eles é aquele que deve ser servo de todos. O maior é quem serve. E nisso, a comunidade de Jesus é diferente do mundo. Muito bem. Aí, Jesus dá essa palavra. Vós sois os que têm permanecido comigo em minhas provações. Primeiro, Jesus diz que ele teve uma vida de tentações. A palavra provações, na minha tradução, não é a melhor. A melhor é a palavra tentações. Vós tendes estado comigo nas minhas tentações. Jesus teve uma vida de tentações. Hebreus diz que ele foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas tentado ele foi. E muitas vezes. E as tentações de Jesus, as mais fortes que vieram sobre ele, sempre foram nesse sentido do poder. De que Jesus exercesse o poder como todo mundo tem. De que ele fosse um líder político, de que ele fosse mesmo um líder espiritual, mas assim que aparecesse bem para todo mundo, com grandes milagres, grandes coisas, à vista de todos. Jesus nunca quis isso. Jesus fez muitos milagres, mas toda vez que ele fazia um milagre, ele dizia para as pessoas, não contem nada a ninguém. Quer dizer,
Jesus foi tentado para conseguir esse poder sobre os homens fácil, mas ele sempre disse não. Agora, ele foi tentado em todas as coisas. Não foi fácil para Jesus viver sua vida humana. Às vezes a gente pensa, Jesus era Deus, ele tirou de letra, ele nem teve problema, nem tentado ele foi, imagina. Não, ele era ser humano como nós. E na sua humanidade, ele foi tentado, e gravemente. E ele diz, vocês aqui, vocês os 12, né, os 11 que Judas já devia ter saído, vocês têm estado comigo nas minhas tentações. Nas minhas tentações, Jesus diz, falando deles. E aí diz, vocês, aquele grupo de 11 homens que andaram com Jesus ao longo do seu ministério, Jesus os escolheu, vocês têm andado comigo durante todo esse tempo. Eu estou aqui sendo tentado e vocês estiveram comigo. Agora, aquele grupo, a gente sabe, era um grupo extremamente frágil, extremamente fraco. Tanto é que na hora que Jesus foi preso, todos eles debandaram. Pedro negou e todo mundo ficou longe de Jesus. Deixaram Jesus morrer sozinho. Nenhum esteve ao lado dele em nenhum momento. Era um grupo, portanto, extremamente frágil. A gente lê nos evangelhos quão problemático esse grupo era, o tempo todo. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que ele, nas tentações dele, encontrou abrigo, encontrou força naqueles homens frágeis. Naqueles homens que, ao longo do caminho, nunca deram motivo para serem homens de fé. Aliás, Jesus tantas vezes diz para eles, homens de pouca fé. Por que duvidastes? Tantas vezes Jesus diz, mas Jesus está dizendo aqui, porque vocês estão comigo, estiveram comigo nas minhas tentações. Sim, eu venci, fui eu quem venci, mas vocês me deram força, vocês estiveram comigo. Olha, Jesus nas suas tentações prezou pela companhia daquelas pessoas. E esse é um ensino para nós. Nas nossas tentações, a gente não deve se isolar e ficar sozinho. A gente precisa da ajuda de outros irmãos que nos ajudem na nossa caminhada de fé. Se até o próprio Jesus disse, vocês têm estado comigo. Jesus fala isso no sentido da companhia. Jesus fala isso no sentido, olha, vocês me ajudaram, mesmo sendo frágeis. Vocês estiveram comigo nas minhas horas difíceis. Aquele grupo esteve. Jesus gostava daquele grupo, amava aquele grupo, sabia da fraqueza do grupo, mas Jesus sabia que eles o ajudaram e o ajudaram em muitas coisas. Vocês estiveram juntos comigo, ou seja, se Jesus escolheu aquele grupo também decidiu ir com Jesus. Eles ficaram firmes até o fim. Jesus, depois da ressurreição, os resgatou. Tornou a fazer daqueles homens um grupo de discípulos novamente. Mas depois da ressurreição, na hora da sua morte, aí houve a debandada geral. Mas aqueles homens estiveram ao lado de Jesus. Foi também uma decisão pessoal deles. Foi uma escolha de Deus por aqueles 12, foi também uma escolha de cada um deles, de permanecer com Jesus. Vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. Ou seja, Jesus nas suas horas difíceis, teve um grupo para apoiá-lo. Mesmo que fosse a amizade, a proximidade, o estar junto. Mas foi, o ajudou. Jesus também, da mesma forma, ele também preza nossas lutas cotidianas dentro do Evangelho. Todos nós também somos tentados, todos nós somos em todo quanto é tipo de tentação, nós somos tentados, cada um à sua maneira, e o que Jesus está dizendo é que essa nossa luta, que
vamos dizer assim, em vista da vida de Jesus, da vida de grandes homens, nós parece que as minhas tentações, a minha luta é tão ínfima, tão pequena, mas para mim é grande. Jesus preza nossas lutas, as tentações que a gente vence, mesmo as tentações que perdemos, mas que depois vamos pedir o perdão a Ele. Mas Jesus preza quando lutamos contra nossas tentações. Jesus teve uma vida na qual foi tentado, Ele também preza, Ele também gosta quando a gente luta contra nossas próprias tentações. Quando vencemos e quando perdemos para pedir perdão. Mas Ele preza isso, assim como Ele fez. Veja que você não caminha sozinho na vida. O Senhor Jesus olha por você, mas além de Jesus, tem irmãos também que podem lhe ajudar dentro de sua caminhada de fé. Aí no verso 29, Jesus faz uma nomeação. Isso é interessante. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós. Eu vou ler numa tradução bem possível, que eu acho mais interessante para o nosso tempo. Assim como meu Pai me nomeou um reino, eu o nomeio a vós. Aqui é uma nomeação que ele está fazendo. E nomeação naquele sentido que eu falei no início desta pregação. Então, observemos aqui algumas coisas interessantes dentro deste versículo. Primeiro, ele foi nomeado por Deus para esse reino. Assim como meu Pai me conferiu um reino. Bom, que reino é esse? Esse é aquilo que a Bíblia chama o reino de Deus. E essa expressão reino de Deus é uma expressão muito forte dentro da Bíblia, porque fala do domínio de Deus sobre todas as coisas. O domínio de Deus está atualmente, desde o pecado de Adão, ele está prejudicado em parte por causa do pecado humano, por causa de Satanás, por causa dos homens pecadores. Ele está prejudicado. Ou seja, no mundo de Deus, na criação de Deus, existe um negócio chamado mal, que não é de Deus. Não foi Deus que colocou. E que é contra Deus, porque Deus é o bem. Portanto, nesse domínio de Deus, existe a maldade, o mal. E o mal é vivido em muitos atores, em muitas pessoas, né? Satanás, os anjos que caíram, os homens. Então, há muitos atores nessa maldade aí. O mundo, Deus não governa como ele poderia, deveria, no sentido de que o mal está presente. Mas qual é a proposta de Deus? A proposta de Deus é que, por conta da cruz de Jesus, um dia, na verdade Deus já fez isso, mas dentro da história ainda vai acontecer. Um dia ele vai trazer toda a sua criação de volta para ele sem o mal, sem a maldade, por ninguém. Ou seja, tudo voltará a ser conforme Deus determinou desde o início e que está prejudicado agora pelo pecado, pela maldade. Então, o reino de Deus consiste nisso. Primeiro, Deus reina sempre. Com pecado, sem pecado, com maldade, sem maldade, Deus reina. Não há ninguém que possa fazer frente a Ele. Mas o mundo não está do jeito que Ele quer. Nesse sentido, haverá um tempo futuro em que Deus eliminará todo o mal e haverá apenas o reino de Deus. Deus será rei. E nenhuma oposição da maldade existirá. Então nós estamos no seguinte sentido: o reino de Deus já está aqui porque Deus governa, porque Deus reina, porque Jesus já veio ao mundo. O reino de Deus já está presente. Mas o reino de Deus chegará na sua plenitude no futuro.
Então vamos ao texto. Assim como meu pai me conferiu um reino, me nomeou para ser o rei no seu reino. Então veja, o reino é de Deus, o reino é do Pai. O Pai nomeou Jesus para ser o rei dentro desse reino. Jesus vai governar o reino do seu Pai. E ao governar o reino do seu Pai, é o Pai que está governando. Porque o Pai o nomeou. Ele é quem governa esse reino. Ele é quem vai cuidar desse reino. Ele é quem vai gerir esse reino. Ele é quem vai fazer com que todo o mal seja extirpado deste reino. E vai entregar esse reino perfeito ao Pai. Ele foi nomeado pelo Pai. Ele, portanto, é o rei do reino de Deus. É Jesus. Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, por nomeação de Deus. E Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. Quem é que nomeou Jesus, o rei, nesse reino? O Pai dele, Deus Pai. Jesus, portanto, foi nomeado, e por ser nomeado, Jesus tem toda a autoridade para governar. Toda a autoridade para governar. E ele é o rei. Por isso a gente aclama o rei Jesus. Porque ele é o rei nesse reino. Mas aqui tem uma coisa... Bom, isso demonstra o quê? A perfeita intimidade entre o pai e seu filho. Deus Pai não tem inveja de seu filho. Deus Pai não fica regulando alguma coisa. Isso aqui é meu, isso aqui eu não dou para o filho. Não, tudo ele dá ao filho. Tudo. O seu reino ele dá inteiro ao filho. Por quê? Porque entre o pai e o filho existe a mais profunda comunhão. Existe o mais profundo amor. Então, não há limites entre o pai e o filho. O reino do pai é dado ao filho, na sua inteireza. Observa isso, porque isso vai ser também importante na outra nomeação. Agora, aqui tem uma outra nomeação. Assim como meu Pai me conferiu um reino, eu, Jesus, o confiro a vós. Olha essa frase. Eu o confiro a vós. Jesus está dizendo o seguinte, o reino que é de Deus, olha, o reino de Deus, que é só de Deus, não é dos anjos, não é de mais ninguém, só de Deus, esse reino foi dado a Jesus Cristo. E agora Jesus dá esse reino que é dele e que é de seu Pai, ele dá esse reino a nós, seus discípulos, a nós. Naquele momento, representado por aqueles 11 homens. Naquele momento. No momento que ele está dizendo isso. Mas não se restringe àqueles 11 homens. Eles são representativos de todo o povo de Deus. Então, quando Jesus diz, assim como meu Pai me nomeou o reino, eu nomeio o reino a vocês. Jesus nomeou e deu o reino dele, que agora é dele, para todos os seus discípulos. Tem um outro texto que eu quero ler para vocês, que se encontra em Lucas 12, 32. É uma oração de Jesus, em que ele diz assim, não temas, ó pequeno rebanho são os discípulos dele, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. É do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Então, em Lucas 12, 32, Jesus está dizendo que o Pai está dando o reino aos discípulos de Jesus. Agora, nesse texto aqui, o 22, 29, Jesus é quem está dando o reino aos discípulos. Porque ele foi nomeado pelo Pai, agora ele nomeia a nós, seus discípulos, gente sem importância, gente fraca no mundo espiritual,
Gente que não tem nenhum poder no reino de Deus, que é de Deus, Deus tem todo o poder, nós não temos nada. Jesus nomeia essa gente fraca o reino dele. Ou seja, nós, o reino de Deus, passa a ser nosso por nomeação de Jesus Cristo, por dádiva do Pai. Nós temos o reino para nós. O reino é nosso. Para quê? Para que governemos o reino de Deus. O reino não é dado para nós só para a gente desfrutar dele. O reino é dado para nós como missão, para que a gente governe, para que a gente decida, para que a gente tome as rédeas desse reino. E se somos nomeados, o poder é nosso para governar. O poder é nosso para dirigir esse reino. Eu nomeio a vós. Eu nomeio a vós. Esse reino nos é dado agora. Ah, mas eu não governo em nada. Pelo contrário, muitas vezes aí em tal lugar eu sou humilhado e eu não consigo, eu me frustro e nada dá certo e tenho um monte de problema na minha vida que eu não consigo resolver. Eu governo, que reino que eu governo? Nenhum reino eu governo. Você não tem a percepção de que agora você já lidera o reino de Deus. E quando esse reino chegar em plenitude, porque ele ainda não chegou em plenitude, o mal está presente ainda, quando esse reino chegar em plenitude, aí você vai governar sem entrave nenhum e sem a fraqueza do agora. Sem a fraqueza do agora. Agora sim, você governa, você reina, mas você ainda é fraco. Mas lá naquele dia, não haverá fraqueza da sua parte em governar. Você estará preparado para governar o reino de Deus. Você foi nomeado por Jesus. Jesus já te nomeou. Eu confiro o reino a vós. A palavra é o verbo está no presente. Eu confiro, eu dou, eu nomeio o reino a vocês. Assim, o reino já é nosso. Já é nosso mesmo agora. O reino de Deus já é nosso. O apóstolo Paulo diz isso na sua carta aos Coríntios. Tudo é vosso. Tudo é vosso. O reino é nosso. E nós já começamos, sim, a governar esse reino. Como? Através de nossas atitudes. Mas vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O Pai me conferiu o reino e eu confiro o reino a vós. Então veja que coisa impressionante. Jesus, ou o Pai, precisava dar esse reino a nós? Não. Eles eram obrigados a dar esse reino? Não. Não. Um presidente, quando assume sua presidência, e ele vai nomear ministros, ele é obrigado a nomear alguém como ministro? Não, ele nomeia quem ele quiser. É ele quem nomeia. E é ele quem decide. É ele quem escolhe. Ah, mas se ele só há forças políticas, tal, para escolher A ou B, aí é uma questão dele. Mas é ele quem escolhe. Quando Jesus nos nomeou para sermos os líderes do seu reino, a todo o povo de Deus, para sermos líderes, ele não foi obrigado a isso. Ele deu por amor a nós. Ele deu porque nos amou. Assim, nós somos agraciados. Olha, além da salvação que Jesus conquistou na cruz, além disso, ele ainda nos deu o seu reino para nós. Gente, o que é isso senão amor? O que é isso senão bondade? O que é isso senão compaixão e misericórdia? O que é isso senão nos exaltar? Nos exaltar. Que coisa grande Jesus faz por nós, sem que a gente mereça. Mas Jesus faz por nós.
Quando a Bíblia diz que Jesus nos ama, esse negócio de amor é para valer. Ele nos dá tudo. Assim como o Pai deu tudo para ele, ele dá tudo para nós. O reino inteiro dele é passado para nós. Por nomeação. Aí diz Jesus no verso 30, meu Pai me conferiu um reino, eu confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, há dois direitos, quando Jesus nos dá o seu reino. 2 direitos que são dados a nós. Não apenas a esses homens aqui, a esses 11 que ouviram, mas a todos nós. Presta atenção. Primeiro direito é o direito de comer e beber a minha mesa no meu reino. E aqui eu quero dizer para vocês, se nós hoje já governamos, nós nos sentamos à mesa de Jesus para comer e beber na sua mesa. Já agora, é esse o simbolismo da ceia do Senhor. Mas é esse também o simbolismo da intimidade. E quando o reino vier em plenitude, nós nos sentaremos à mesa de Jesus para comer e beber com Ele, com o Pai dele, com o Espírito Santo, para comer e beber juntos, ali juntos. O que significa comer e beber na minha mesa? Significa intimidade. Na Bíblia, comer e beber é o ajuntamento dos que se amam, o ajuntamento dos que são íntimos, é o ajuntamento da família, é o ajuntamento de quem se gosta um do outro. É esse o sentido de comer e beber à mesa. Assim Jesus está dizendo, no meu reino, nesse agora, com imperfeição, mas no reino que virá, vocês serão íntimos de mim. Eu estarei numa intimidade tão grande com vocês, que vocês se sentarão na mesa para comer comigo. É a intimidade do amor, do querer bem, é a intimidade do gostar, é a intimidade de ter prazer em estar junto. Nós participaremos da comunhão, da vida, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Aquela comunhão que nós não entendemos. Mas essa comunhão é aquela da qual nós, seres humanos, participaremos. Nós também participaremos desta comunhão. Nós também estaremos sentados ali à mesa. Nós também estaremos juntos. Jesus promete intimidade com a gente lá no céu. Intimidade. Seremos íntimos dele. Ele nos conhecerá e nós o conheceremos. E o segundo direito que Jesus dá é o direito do governo. Ele diz, vocês se sentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que é sentar num trono? Sentar num trono é julgar. Sentar num trono é governar. Esse é o sentido na Bíblia de sentar num trono, de um rei. O que um rei fazia? Um rei julgava e um rei governava. É isso que Jesus está dizendo. Vocês governarão as 12 tribos de Israel. O que é que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, Israel aí não deve ser entendido como esse Israel racial, nacional que existia até hoje. Não é desse Israel que Jesus fala. O Israel aí deve ser entendido como o povo de Deus. Povo de Deus. Como no Antigo Testamento Israel foi o povo escolhido para ser o povo de Deus, nesse sentido, aqueles que servem a Jesus, são discípulos de Jesus, que fazem a vontade de Deus, esses são o Israel de Deus. E aqueles 11 homens, eles seriam como os representantes desse Israel, e a partir deles, eles iriam orientar, governar, julgar o povo de Deus. É o que acontece até hoje, porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito por causa desses homens, desses 12, que nos contaram a história de Jesus e nos passaram seus ensinamentos. Então, eles de alguma forma governaram e governam o povo de Deus até hoje,
e até o final pelos ensinamentos que nos deram. Mas Jesus não está falando só dos 11, Jesus está falando de todo o povo de Deus. Então Jesus está dizendo que um dia todo o povo de Deus governará, reinará sobre o reino de Deus, sobre a nova criação, onde não existirá mais o mal, onde não existirá mais a maldade. E eles governarão e eles reinarão no reino de Deus. O que isso significa? Que eu e você, que seguimos a Jesus, um dia nós governaremos o que pertence a Deus. Nós governaremos a nova criação. Ah, mas eu não tenho experiência nenhuma de governo. Eu nunca estudei administração. Eu não sei esse negócio de governar. Não precisa. Porque não vão ser os parâmetros daqui que vão orientar o governo de lá. Lá é algo novo. Eis que faço novas todas as coisas. O que você precisa hoje para governar lá, o que você precisa hoje é as mesmas características de Jesus Cristo. Porque o Pai não confiou o reino a ele, ele não é o reino desse reino. Então, seja como Jesus. Se você for como Jesus, você estará se preparando para reinar lá. O que é ser como Jesus? Amar as pessoas, cuidar das pessoas, do próximo que está caído na beira do caminho e você ajuda. Alguém que está sofrendo e você vai dar uma palavra, você vai dar um ânimo. Ou ver quem está passando fome, dar comida. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você está entendendo o que é a preparação para que você reine, para que você governe o reino de Deus? É você ser como Jesus hoje. É você ter as qualidades, as características de amor, de compaixão, de bondade, de justiça, de paz, de ser pacífico, hoje, nesse mundo. E aí você vai estar bem preparado. Bem preparado. Porque é isso que Jesus quer. Pessoas iguais a Ele para que governem em seu nome, porque foram nomeados por Jesus. Seu destino é muito grande. Seu destino é muito bonito. O que vai acontecer com você é algo extraordinário. Então, não perca essa nomeação. Assuma ela hoje, fazendo a vontade de Deus, praticando todo o bem que você puder praticar em nome de Jesus, seu Rei, aquele que te nomeou. Deus nos abençoe para sermos assim.